gente segue falando sobre esse assunto. Agora a gente vai conversar com o Zé Maria Trindade, nosso comentarista, que também tem muita coisa para falar sobre o que está acontecendo. Essa polêmica do caso do ex-ministro, né, Zé? Uma boa tarde para você. Pois é, muito boa tarde, Catiúcia, boa tarde, Piotr, boa tarde a todos. Esse assunto acabou tomando aqui os debates do Congresso Nacional. Logo depois da soltura do ex-ministro Milton Ribeiro, houve um alívio por aqui. Uma distensão na base governista. Essa porta está aberta, gente. Carol, fecha, please. Não sei por que a porta do estúdio está aberta. Depois, exatamente deste processo desgastante da prisão do ex-ministro. E agora vem outra surpresa. Nem os partidos de oposição acreditavam nesta possibilidade de transferência da investigação para o Supremo Tribunal Federal. Isso significa que pessoas com foro privilegiado estarão nesta investigação. Ou seja, como sempre, alvo o presidente Jair Bolsonaro e aliados do presidente Jair Bolsonaro, inclusive integrantes daqui da esplanada dos ministérios. O episódio mostra também, explicita uma divisão que já existe sim na Polícia Federal, entre delegados e entre agentes. Existem descontentes na Polícia Federal. Deputados me disseram aqui que este é um recado de setores da Polícia Federal que estão insatisfeitos porque não receberam compromissos que já estavam firmados com o governo de reajuste salarial e recomposição de carreira. Não é um fato isolado. O deputado liga outros episódios, como o depoimento do ministro Paulo Guedes no processo de Renan Calheiros e outras ações da Polícia Federal que vem incomodando o governo. Portanto, a situação fica mais grave para o governo, mas é melhor que seja discutido no Supremo, porque a partir daí tudo será um debate aberto. E, portanto, já existe aí a indicação de que o presidente Jair Bolsonaro será, portanto, chamado a participar desta investigação. Quanto ao mérito, aí fica evidente que os pastores vendiam um lote na lua, ou seja, prometiam mesmo facilidades no governo, viu, Piotr? Ô Zé, só duas coisas rápidas aí. Se por acaso se comprovar, e precisa saber quem é que investiga isso, que a Polícia Federal tomou uma decisão mais diligente em relação a este caso ou não, e isso poderia ter sido motivado por, digamos, promessas de aumento de salário ou de carreira, de recomposição de carreira, que foram feitas pelo governo e não cumpridas, seja pela questão fiscal ou não, bom, ou ela prevaricou, porque deveria ter feito um trabalho melhor lá, porque está fazendo só agora, ou o caso é só uma chantagem, o que é ruim do ponto de vista por parte, sendo uma instituição de Estado como a Polícia Federal. E uma outra questão é, quando a gente fala que o presidente tem ministros, ministros são exatamente cargos de confiança. Imagina, eu não vou entrar na retórica do presidente, da força de expressão, se coloca a mão ou não no fogo, mas se um presidente escolhe um ministro, ele tem que confiar naquele ministro. E aí surge um escândalo. Bom, investiga-se o escândalo. Se não tem nada a ver, o presidente fala, tá vendo? Por isso que eu coloquei. Se por acaso tiver algum problema, falar, bom, me traiu. Mas se o presidente não tiver confiança nos ministros que vão assinar atos executivos do governo dele, bom, qual é a lógica, então, de ter cargo de confiança dentro do governo? Enfim, são dois casos que só me chamam a atenção dentro da retórica política, inclusive da própria CPI que pretende investigar o caso. Zé? Pois é, olha, neste caso aí da Polícia Federal, a autonomia da Polícia Federal é do delegado, que é o presidente, o diretor do inquérito, né? Você citou bem a prevaricação, que é o crime próprio e só do servidor público, que é fazer ou deixar de fazer ou retardar algo em benefício de alguém, né? No caso, a denúncia é exatamente isso. O delegado disse que houve favorecimento, né, do ex-ministro, e isso seria, sim, um ato de prevaricação. O inquérito na Polícia Federal já está aberto para investigar a ação desses agentes que não transferiram imediatamente o ex-ministro aqui para Brasília. Mas é óbvio que não precisava. É natural, já existe esta possibilidade de fazer o encontro através da internet, né, de um encontro remoto, não precisa ser presencial.
sobre a investigação da CPI, é um ato político, é uma arma, inclusive, tradicional da minoria. E nesses casos aí seriam os meandros políticos. É o caso a investigar se houve favorecimento do governo para o ex-ministro, porque no meio ali desses dados e da troca de mensagens e falas, estaria, não está confirmado, uma indicação de que foi dito ao ex-ministro de que a Polícia Federal faria busca e apreensão na casa dele. E isso há 10 dias de acontecer a prisão.